Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sindarov, o campeão do torneio de candidatos, vai jogar o Mundial contra Hugo Cash, que é o atual detentor do título, no final do ano. Vai ser um duelo e tanto, Sindarov 20 anos de idade, Hugo Cash 19 anos de idade, quer dizer, os caras, a nova geração aí, fazendo bonito no xadrez mundial. E aqui a gente vai ter uma partida do Sindarov contra o Kramnik, o caçador de trapaceiros, do xadrez online. O Kramnik que começou com uma bandeira muito legal, né, que é lutar contra a trapaça no xadrez online, acabou se transformando no vilão mundial do xadrez porque seus métodos são 100% questionáveis, né? Ao invés de utilizar a ciência e a estatística e estudos sérios, ele chupa o dedo, né, e fala assim, se ele ganhar de mim, ele vai ver só. E quando o cara ganha do Kramnik, ele fala, agora eu vou perseguir esse cara pro resto da vida, né? E literalmente isso chegou a acontecer. Então, é uma pena, é um cara que hoje em dia é muito mal visto no xadrez mundial, mas não podemos questionar o nível de jogo do Kramnik. Ele tirou o título de campeão do mundo das mãos de Garry Kasparov, é um dos grandes jogadores da história, Vladimir Kramnik, gostemos dele ou não, né? E aqui a gente vai ver então um grande desafio para o Sindarov. Como é que vai ser o Sindarov contra esse bruxo aí? Vamos dar uma olhada nessa partida então, que aconteceu presencial, tá bom? A presencial, partidinha de 3 minutos para cada um no relógio, com 2 segundos de acréscimo por lance. Pessoal, esses 2 segundos de acréscimo por lance é um desespero, né? Pra você dar o tempo de você mexer a peça e bater no relógio. E aliás, um detalhe, para quem não sabe, no xadrez presencial, a mesma mão que você mexe a peça, você tem que usar ela para bater no relógio. Você não pode, né, com uma mão bater, com a outra fazer o lance. Não, não, não. Então 2 segundos é meio que para isso, né? Partida muito rápida. Bora dar uma olhada que a partida é emocionante. E uma pergunta para você. Feriadinho agora, bacana? Vai viajar? Olha só essa dica. Jogador de xadrez viaja muito, galera. Torneios, eventos, cidades diferentes. E uma coisa que você aprende rápido é que bagagem pesada é inimiga do desempenho, né? Então você que quer chegar leve, funcional, pronto para jogar. E esse feriado para mim é sobre isso. Sair, explorar, se movimentar. E a roupa precisa acompanhar do início ao fim do dia sem virar um problema, né? Então a Insider resolve isso bem. Peças leves que favorecem a evaporação do seu suor, que desamassam no próprio corpo e que funcionam da caminhada até o jantar, sem precisar trocar de roupa no meio do caminho, né? E hoje ainda tem benefício extra. Pagando no Pix tem 5% de desconto além do desconto do cupom. Cupom xadrez no carrinho, link aqui na descrição, feriado pede liberdade, inclusive no vestir, aproveita. Muito bem, galera, Sindarov abre aqui com o peão do rei e o Kramnik responde com C5 a siciliana, abertura extremamente ardida. Cavalo C3, a variante fechada, E6 foi jogado e aqui G3 indo para o fianqueto. D5 diretamente ataca o centro e depois das trocas e bispo G2, o Sindarov tem o desenvolvimento aqui das peças à distância, o chamado xadrez hipermoderno, jogando contra os peões aqui que estão dominando o centro. É um pouco assustadora essa posição aqui na perspectiva das brancas, porque permitiu já um grande ganho de espaço. Mas isso é teórico, vamos ver como é que o Sindarov vai jogar essa posição. Cavalo em F6 segue o desenvolvimento, as pretas precisam tirar o bispo, elas querem proteger o rei. E o mesmo vai fazer o Sindarov. Cavalo de G em E2 foi jogado, também era possível jogar em F3, ele preferiu jogar por aqui. D4 jogado pelo Kramnik, diretamente atacando o cavalo, ganhando espaço. Cavalo centraliza em E4, temos trocas e a partida segue com o lance bispo D6, preparando para colocar o rei em segurança. Rafa, eu queria jogar um bispo H3 aqui, ele não roca nunca mais. Cuidado que isso tem um preço, né? O preço é esse peão e essa qualidade que vai ser ganha. Agora, é o fim do mundo? Não é também, toma cuidado, porque não é que você vai ganhar o jogo aqui. Se você tomar, inclusive, pode ser que você fique em problemas. Por quê? Porque rei no centro e ataque nas casas claras aqui, não vai ter muito bem como defender, né? Então aqui, isso daqui seria bom para as brancas, mas teria que jogar um cavalo F4, primeiro tirando esse bispo daí, e aqui teria que ser mega cirúrgico, né? Não esse, ó, vou mostrar para vocês, ó, esse aqui as pretas estão melhores e assim, de longe já, né? Então cuidado, tá?
Aqui teria que jogar um cavalo F4 primeiro, aqui pode dar cheque, dama cobre, poderia seguir dessa maneira e agora sim tá bacaninha, né? A torre vem para atacar o bispo, o cavalo quer capturar esse bispo aqui, o bispo volta e aqui o bispo também se salva, mas no final das contas essa variante é boa porque as brancas ficaram com um peão a mais, mas você viu, não ganha qualidade coisa nenhuma, cuidado, cuidado. Mas a partida não seguiu com bispo H3 e sim com o lance bispo D6. Ok, essa turma conhece tudo, jogado assim ao toque pelo Kramnik, hein? E o Sindarov já gastou um tempão aqui no lance 8, já gastou um tempão. A partida segue com o Roque, coloca o rei em segurança, o Kramnik faz a mesma coisa. E aqui D3, o bispo quer jogar. Cavalo vem para a casa de C6, o bispo desenvolve aqui em F4, atacando o bispo das casas escuras, e aqui bispo G4 ameaçando capturar o bispo, de maneira que o cavalo não vai poder retomar e a estrutura de peões ficaria muito estragada. Por isso o Sindarov tem uma ideia, ele poderia jogar um F3 também, mas esse lance fecha o bispo para poder ajudar o rei, é um pouco incômodo, apesar de ser o melhor lance segundo as máquinas, o ser humano não gosta muito de ficar com esse bispo aqui sem volta, né? E com buracos nas casas claras. Por isso, mais natural é jogar dama D2. Foi o lance jogado aqui pelo Sindarov. E agora a partida segue com bispo por cavalo. E agora você não pode tomar aqui em E2, porque bispo contra F4 é ruim jogar dessa maneira, né? Ô Rafa, mas o computador fala que se jogar dessa maneira tá equilibrado. Manda esse computador pastar, tá bom? Porque é o seguinte, isso daqui não dá pra jogar. Ser humano não gosta de jogar dessa maneira, com o peão estragado, com o rei exposto, né? Agora, a máquina aceita tudo, dá qualquer posição lixo e a máquina fala que consegue segurar a bronca, né? Então não, na prática ninguém quer jogar isso, por isso depois de bispo toma, atacando a torre, o Sindarov faz a mesma coisa, captura o bispo, atacando a torre. E aqui temos dama por bispo e agora sim dama por bispo e a gente tem uma posição com equilíbrio. Torre de A em E8 imediatamente coloca um incômodo para cima aqui do bispo, por isso dama D2 foi jogado para não ter que levar um F5 aqui e ter problemas, e a partida segue com torre E6 assustadora. A posição do Sindarov, o Kramnik vem atacando. Torre de F em E1 foi jogada e agora a torre de F em 8 pesa na coluna E. E o Sindarov volta o bispo para casa de G2, jogou de uma maneira sólida, conservadora, torre suficientemente bem defendida, luta pela coluna E, rei protegido. G6 foi jogado, dando uma casa de G7 aqui para o rei, evitando temas de mate na fileira do fundo no futuro. Segue o baile. Torre por E6 foi jogado, dama retoma, reivindicando o controle da coluna E. E o Sindarov joga o H4, é o que sobrou. Tem uma oportunidade de ataque aqui na ala do rei. O Kramnik dá uma ignorada, joga um rei G7, leva um H5 e depois do lance B6, solidificando a estrutura de peões da ala da dama, o Sindarov segue atacando com esse peão, cara. Muito legal esse ataque aqui, H4, H5, H6. Porque o Sindarov tem um peão estratégico aqui que é muito violento. Porque rei F8 foi jogado e agora começa a existir sempre a possibilidade dos ataques aqui para cima do rei, né? Se a dama chegar nessas casas, as brancas têm um bom ataque. No entanto, o Sindarov tem um desafio, ele tem 53 segundos, o Kramnik tem 22 segundos a mais, é muita coisa. Quase o que? 40% a mais aqui é muita coisa. Sindarov segue com C3 aqui. Opa, tentando abrir o quê? Tentando abrir caminho para a dama dele chegar lá. Peão toma. Peão retoma. Oh, Rafa, não daria para tomar de dama aqui? Aí olha que legal, já tô ameaçando dar cheque. Tô ameaçando cheque. O problema é que cheque não vai fazer nada diretamente e até porque o cavalo consegue centralizar aqui, ameaçando o duplo de cachorro e fechando essa diagonal. E, portanto, isso não tem futuro. Por isso tem que ter calma, tem que atacar na hora certa. Peão toma, foi jogado pelo Sindarov. E aqui, dama D6, coloca a pressão no peão central, né? Evitando o avanço. Torre D1, prepara para avançar o peão, se livrar desse peão aqui que é um alvo no momento. Cavalo em E5 foi jogado e aqui sim o peão consegue avançar. E agora temos trocas. E o cavalo vem para casa de G4, atacando o peão de H6. Muito bem, Sindarov se incomoda com isso, por enquanto o peão está defendido, bispo F3 ameaça o cavalo, Kramnik volta o cavalo para F6 e essa posição é desesperadora.
Desesperadora por quê, Rafa? Me parece uma posição bem equilibrada aí, né? Todo mundo aí tem a mesma quantidade de material. É desesperadora porque o Sindarov tem 15 segundos no relógio. Você já teve 15 segundos no relógio no presencial? Cara, às vezes eu acho que não vai dar tempo nem de eu dar um gole. Não dá pra dar gole d'água. Não dá pra olhar pro lado, né? Não dá pra você mandar um beijinho pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua família. Não dá pra fazer nada. 15 segundos, não dá pra você coçar a orelha, entendeu? É negócio desesperador aqui, é foco total. Torre C1 foi jogada agora pelo Sindarov. Temos aqui torre em D8 pesando pra cima do peão central isolado. E aqui torre C6, opa! Sindarov encaixou um ataque aqui violento. Dama em E7 mantém a proteção do cavalo e aliviou o peso pra cima do peão. E agora sim D5 foi jogado pelo Sindarov, o peão bem protegido, esse lance da casa central para a dama, e começa a existir aquela pressão. Veja que o Sindarov cozinhou para chegar nesse ataque aí nas casas escuras, né? Cavalo em 8 foi jogado, que legal, defendeu aqui a casa de G7 mais ou menos. Dama C3 ameaça cheque mate aqui na casa de H8, cuidado. Por isso o rei G8 foi jogado pelo Kramnik, o Kramnik agora tem 6 segundos, cara. O Sindarov jogou muito rápido, segue com Dama D2. Aqui esse lance evitou a entrada da Dama em H8, a casa de G7 tá protegida, não dá para dar mate. Dama D2 foi jogado. E aqui Dama em E5 centralizando a Dama, 6 segundos, 7 segundos, Rei G2 foi jogado, Cavalo vem para D6. E aqui o lance A4, é muito difícil achar um lance nessa posição, né? Cara, o que você vai jogar? Torre C7 talvez, é possível, é bom, mas é arriscado. Quando você tem pouco tempo é arriscado. Então, aqui com pouco tempo A4 é um lance meio que seguro, né? Meio que se passa a vez sem pendurar nada. A partida segue com Dama em E7 e agora temos o lance A5. É mais um lance que faz sentido. Você não tá mais calculando direito aqui. Você só quer fazer um lance que abre linha, que abre ataque. E aqui o Kramnik passa esse peão para cá. Dama por A5 foi jogado, dando suporte para C7, colocando pressão aqui na torre. O ideal é isso, quando o tempo está acabando, você quer manter as suas peças, ameaçando as peças do adversário, mesmo que elas estejam defendidas. Por quê? Porque na primeira peça que ele desdefender, né, dos elementos do seu exército, você vai lá e captura. Vamos ver. Cavalo F5 foi jogado. De novo, Kramnik incomodado com o caroço de abacate. Sim, meus amigos, o peão de H6 é um caroço de abacate, ele incomoda, é um negócio, esse peão incomoda demais, é um grande ganho estratégico. Ao mesmo tempo, ele é um alvo, e é isso que o Kramnik tá indo pra cima. E agora, o que o Sindarov vai fazer? Ele segue com o lance D6, que super lance, né? Esse lance ou vai desviar a torre da fileira do fundo, ou vai perder a dama, não é o caso, ou vai desviar o cavalo do peão e vai jogar um G4 na sequência, ou bispo G4, que seja, e não vai deixar o cavalo atacar o peão de H6. Nesse momento, o peão de H6 vale mais do que um peão passado, galera. Olha que loucura. O Sindarov percebe isso, vai pro lance D6, principalmente com o tempo caindo, né? Cara, surreal a qualidade dos lances desses caras com o tempo caindo. Parece que eles estão enxergando em câmera lenta aqui. Então, né? Porque o pensamento vai na velocidade da luz, muito mais do que a velocidade da sua mão que está movendo. O pensamento é muito mais rápido. A partida seguiu com Dama em F8 aqui pelo Kramnik. E agora Dama por A7 foi jogado pelo Sindarov, capturando o peão. E agora o peão aqui de H6. Será que dá para tomar? Até daria, mas aí esse cara fica valorizado e a dama fica fora de jogo. Olha o dilema aqui do Kramnik. O Kramnik fala, vai, passa logo esse peão passado pra cá. Torre por D6 foi jogado. Sindarov não quer trocar peça, tem 4 segundos. Joga o lance torre C7. É surreal, galera. Eu não sei como esses caras conseguem jogar com esse tempo assim, desespero. Eu acho que eu ia dar um berro e parar de jogar. Eu ia falar, não aguento, não aguento. Ia parar de jogar, né? Ia embora, ia sair andando pelo salão, né? Ia lá pro meu quarto do hotel tomar um suco de tomate. Agora é o seguinte, pessoal. Cavalo por H6 foi jogado pelo Kramnik, se livrou
finalmente do peão. Agora o Sindarov faz o quê? Segue atacando, cara. O pesadelo continua aqui pro Kramnik. G4 foi jogado. Lance corajoso, lance preciso. Torre D8 volta para defender aqui a fileira do fundo. E a dama vem para casa de E3, mantendo o contato para cima dele, cachorro. É claro que é possível deixar o cavalo jogar um lance meio malandro. Mas o Kramnik jogou aqui o lance rei H8. Tudo bem, não pendurou nada. Dama em E5 com cheque F6 protegeu bem. E aqui a dama volta para E3. Os lances têm que ser feitos muito rápidos. E o cavalo vem para casa de F7. Fez uma mini fortaleza aqui o Kramnik. A fortaleza da preguiça. Não tem que pensar muito. Tá tudo dominado, tá tudo protegido. O Sindarov segue buscando vulnerabilidades. Dama em F4 foi jogado. O cavalo em E5 é um lance esperto de defesa e de ataque. E o Sindarov mantém o bispo no jogo, afinal de contas, o adversário dele tem o rei exposto, o rei do Sindarov também está um pouco exposto, mas o Sindarov está atacando, quer manter as peças no jogo. Kramnik joga com torre D7, e tudo que o Sindarov não quer nesse momento é trocar peça, e por isso ele segue com o lance torre C1, guarda a torre na gaveta. Rei G7 foi jogado pelo Kramnik, o tempo dos caras eu não sei como não caiu até agora. G5 é um lance esperto, tentando desviar a proteção do cachorro. E aqui então, o que o Kramnik pensa? Ele fala, eu vou deixar minha dama onde tá, porque minha dama tá boa. Tá defendendo aqui em F6, tá com uma boa atividade aqui nessa diagonal. Vou deixar ela onde tá. Vou trazer a torre para defender o cavalo. Afinal de contas, agora eu posso até pensar em tomar aqui o peão, porque eu vou estar defendido. Mas nesse momento, o Sindarov vai para um lance brilhante. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Sindarov, eu não sei como é que o cara me encontra. É a frieza, né, do jogador. Vai encontrar um lance brilhante aqui, mesmo com o tempo caindo, mesmo que o adversário é Kramnik, mesmo que o adversário... Não importa. Olha só esse moleque, o Sindarov, né, aqui nessa partida com 17 anos de idade, 3 anos atrás, já mostrando para o mundo o seu espírito competitivo, né? O seu punch, porque ele segue com o lance torre aqui em C8. Como assim, cara? Que bizarro, né? O cara me encontrar um negócio desse ao toque é bizarro. E agora não tem mais muito jeito. Dama por C8 foi jogado, mas o ponto todo é que esse lance desdefendeu, desprotegeu o peão de F6. E por isso G por F6 agora foi jogado, vai recuperar material. Rei F7 e peão toma. E esse lance vem com cheque. E nesse momento as pretas só tem um lance bom. Apenas um. Por quê? Porque esse lance é cheque, o cavalo não pode cobrir o cheque, o cavalo não pode capturar a dama, então a única maneira de proteger o cavalo e cobrir o cheque é jogar esse lance dama em F5. Esse lance é obrigatório, mas o Kramnik não teve a mesma frieza do Sindarov, não teve o mesmo autocontrole do Sindarov. E no xadrez é isso, ganha quem tem nervos de aço, principalmente em finais, assim, com pouco tempo no relógio, né? E aqui, conhecendo o Sindarov, ele não ia trocar, não ia promover, nem ia fazer nada, ele ia jogar isso aqui, ó. Ele ia jogar esse dama E3, ia tentar cravar aqui o cavalo, né? Aí quando tivesse dama aqui, provavelmente ele não ia trocar de novo, ia jogar um dama F3 cheque, ou ia tirar a dama pra longe. O Sindarov, mesmo sem possibilidade nenhuma de ganhar aqui dama e bispo, né, contra dama e 2 peões, não tem como ganhar, a não ser que o adversário faça um erro grotesco, o que pode acontecer com muita probabilidade, né, quando você tem poucos segundos ali para jogar. Eu acho que o Sindarov ia dar aquela enrolada aqui no Kramnik, dama e bispo para cima do rei, né? Provavelmente ele ia fazer isso. Mas nessa posição, o Kramnik dá uma pendurada federal. Joga rei por peão, deixa o cavalo limpo aqui para o Sindarov, que imediatamente vai para cima do cavalo. Temos o lance rei F7, bispo F3, protege o rei de qualquer cheque, né? Defendeu essa diagonal, a casa de G4 tá defendida, a dama tá segurando aqui também, ó, tá tudo protegido. Essa casa não, essa casa foi pegadinha. Se você observou que essa casa eu pintei errado, parabéns, foi um teste. Você que acertou o teste, põe nos comentários, estamos à sua procura. Você passou. Agora é o seguinte, galera. A partida seguiu com H5 aqui pelo Kramnik. E simplesmente depois de bispo D5, Kramnik, campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui é Sindarov, rapaz, né? Aqui o Sindarov pra cima do Kramnik. Foi para uma belíssima de uma vitória.
É claro que houve um erro do Kramnik, mas não há vitórias sem erro do adversário. Toda vitória... Tem muita gente que eu já vi isso daí, eu vou comentar, viu? Eu já vi muita gente triste quando ganha. Já vi muita... é bem comum. Você fala, poxa, parabéns, cara, você ganhou. O cara tem aquela meio que sensação que ele não mereceu, sabe? Eu já tive isso aí também. Você sai da partida e fala, obrigado, mas... não sei se eu mereci essa vitória. O cara fala por quê? Porque meu adversário errou ali no momento, pendurou uma peça lá, ou então fez um erro lá e eu acabei ganhando, né? Mas a verdade é que não tem outro jeito de ganhar no xadrez. Toda vez que você ganhar, vai ser porque o seu adversário errou. Isso não tira o seu mérito. O seu mérito foi ter sido consistente, foi ter sido mais consistente do que o seu adversário. Você errou menos, mas para alguém perder, alguém tem que errar, né? Para alguém ganhar... Né? Pra alguém perder, ó, essa aqui é Rousseff, hein? Pra alguém perder... Não, essa é muito boa. Pra alguém perder... Não, pra alguém ganhar, é porque alguém tem que perder. E pra alguém perder, tem que errar. Enfim, anota que essa dica vale ouro, tá bom? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!